Nenhum de nós nasceu com medo. Nascemos e não sabemos nada sobre o mundo. Apenas viemos ao mundo com uma única missão, que é garantir a nossa sobrevivência. E percebe que interessante isso, né? Que se a nossa missão maior, acima de tudo, é sobreviver, qual é a parte emocional que nós temos que é responsável por garantir essa sobrevivência? Exatamente o medo, o responsável por garantir a minha sobrevivência. Te dá conta disso? A mesma emoção que a gente muitas vezes briga com ela, a gente quer mudar ela, a gente quer resolver ela, é aquela emoção que é responsável por nos manter vivos. Talvez se não tivéssemos medos, não teríamos chegado até aqui. Não nascemos com medo, mas aprendemos a ter medo em algum momento. E esse momento é o momento, na maioria das vezes, da infância. Porque imagina o seguinte, se eu, hoje adulto, passo por uma situação emocionalmente impactante, essa situação ela vai disparar uma emoção. Mas será que essa foi a primeira vez que eu experimentei essa emoção? Muito difícil. Provavelmente a primeira vez na minha vida que eu experimentei medo, que eu experimentei ansiedade, que eu experimentei insegurança, tá tudo em momentos lá do meu passado. Ou seja, nós somos uma máquina de lembrar. Estamos o tempo inteiro lembrando de coisas que nos aconteceram. Qual é o medo que está por trás de quando eu me coloco na frente de vocês agora para falar com vocês? E podem ser dos mais diversos. Eu posso estar pensando aqui o que cada um de vocês está pensando sobre mim agora, sobre o que eu estou dizendo, sobre se eu estou conseguindo ser claro, sobre eu estar falando certo, estar falando errado. E aí? Como é que eu fico quando eu olho para vocês e dou esse significado de que vocês estão me julgando? Eu começo de alguma forma a tentar falar buscando uma resposta, verbal ou não verbal, de todos vocês. Imagina? Só que eu nunca vou ter acesso a isso, gente. Eu nunca vou ter acesso ao que está passando na cabeça de vocês. Nem de vocês que eu estou vendo agora, e nem daquelas pessoas que estão com a câmera fechada. Nossa, ele fechou a câmera, ele não está gostando da minha palestra. Quem nunca pensou algo assim? Nossa, ele cruzou os braços, não gostou do que eu falei. Isso eram diálogos que eu tinha comigo mesmo, em diversos momentos. Eu me lembro muito bem em sala de aula, quando chegava o final do curso, assim, a gente ia falar um pouquinho sobre como que foi o curso, né? E aí era uma vez para cada um, e eu ficava assim, nossa, o que eu vou falar? O que eu vou falar? Eu ficava montando, assim, né, um roteiro do que eu ia falar na minha cabeça. E aí e o nervosismo pegando, assim, né? E aí quando chegava a minha vez, eu começava a falar algumas coisas, mas nunca saía aquilo que eu planejei. Nunca saía aquilo que eu planejei. Talvez saísse algumas partes. E aí eu comecei, obviamente, a treinar isso, comecei a trabalhar algumas questões, né? E hoje eu confesso a vocês que eu me divirto, né? Resgatando também o que a Kate falou, eu me divirto no improviso. Eu me divirto quando eu venho aqui e eu não tenho muito bem estruturado aquilo que eu vou falar, eu tenho uma ideia, é claro, mas eu consigo aproveitar cada momento. Eu consigo pegar coisas que a Kátia falou e incluir aqui no que eu estou falando. Eu consigo resgatar coisas que o Alex falou lá no início. Eu consigo resgatar coisas que o Mário falou, mas eu não vou fazer poesia, porque isso eu não consigo ainda. Mas eu consigo pegar alguns momentos, né, e aproveitar, né? E isso que torna, para mim, muito divertido estar aqui, né? Porque eu começo a prestar atenção em tudo que está acontecendo. Eu começo a prestar atenção em como que a pessoa está comunicando, em como que o que está tocando, o que está emocionando, e isso me traz mais para o presente. E quando eu estou no presente, eu paro de pensar no que vocês estão pensando agora, porque o meu foco está aqui, o meu foco está naquilo que eu estou dizendo, e naquilo que eu estou dizendo eu me sinto confortável de expor para vocês. E essa é uma forma que me ajuda muito. E por que eu estou falando isso, né? Porque muitas vezes a gente começa a criar, antecipar o que vai acontecer.
Sim ou não? A gente começa a dizer, vai acontecer tal coisa, e eu vou falar tal coisa, e vai ser assim, e eu começo a entrar num estado de ansiedade. Ou eu começo a ter medo do que vai acontecer. Eu não sei quanto a vocês, mas eu já vi muitas pessoas, inclusive do meu convívio, que não quiseram resolver medos muito específicos, porque tinham medo do que ia acontecer quando elas resolvessem esse medo. Eu chamo isso de o medo do medo. Sabe o que é o medo do medo? Marcelo, eu tenho medo de falar em público. Beleza, vamos trabalhar esse medo de falar em público. Cara, mas se eu resolver esse medo, eu vou ter que falar para tanta gente. Eu não quero passar por isso. Eu prefiro nem tocar nesse assunto e deixa assim. Porque, sabe, falar em público não é para mim. Eu prefiro ficar aqui, ó, só observando. Eu não quero participar dessa forma. Já viram gente assim? Eu vi uma vez uma pessoa que tinha medo. Olha só, gente, olha só que maluco. Fugindo um pouco do assunto de falar em público. Medo de aranha. Uma pessoa que tinha medo, mas um medo muito forte, a nível de fobia de aranha, tá? Só que essa pessoa, ela começou a ter alguns desafios na vida dela. Que tipo de desafio essa pessoa pode ter? Uma família que gosta de passar o final de semana num sítio. Como é que essa pessoa que tem medo, fobia de aranha, vai passar o final de semana no sítio com a sua família, se lá pode, não é vai, é pode ter uma aranha? Como é que eu faço? É possível resolver o medo de uma fobia de aranha? Claro que sim. De forma até rápida, eu diria. Mas muitas vezes essa pessoa me disse, eu não quero de jeito nenhum resolver esse medo. Porque se eu resolver a minha fobia de aranha, talvez eu tenha que chegar perto das aranhas. Quem disse que se você resolver esse medo, você vai precisar chegar perto? Não importa. Percebe o filme que essa pessoa está criando na cabeça dela? Do que vai acontecer? Ela não consegue conceber nem a possibilidade de resolver o medo, com medo das consequências do que vai acontecer se ela resolver. Quantas pessoas eu já vi que deixaram de resolver os seus medos em função exatamente de ter medo do medo. E eu fui me dando conta, há pouco tempo, para dizer a verdade, fui me dando conta de algumas coisas interessantes. E muitas vezes eu não entendia muito bem o significado das pessoas estarem falando. Né? Para mim era algo simples, a pessoa fala, o outro escuta ou não escuta e está tudo certo, a pessoa está se comunicando. Eu comecei a levar isso para um outro nível ultimamente, sabe? Eu percebo que o que nos diferencia isso? Nós temos a capacidade de nos expressar, de expressar aquilo que passa na nossa mente. Vocês se dão conta do potencial disso? Eu tenho um instrumento de comunicação capaz de ajudar vocês a receber uma mensagem, seja qual for essa mensagem. E nesse momento que eu estou passando essa mensagem para vocês agora, eu estou trazendo aquilo de mais nobre que há, que é aquilo que está passando na minha mente. A expressão do ser humano, por isso que é tão legal aqui, né? Eu poder ter escutado vocês falando até aqui. Porque o ser humano se expressando é aquilo de mais nobre que ele pode fazer. Trazer à tona aquilo que está passando na sua mente. De uma forma transparente, de uma forma, obviamente, traduzida, né? Porque a gente nunca vai conseguir pegar aquela experiência de forma pura, mas a gente consegue traduzir em palavras, ou em gestos, ou em comunicação, aquilo que está passando conosco. Né? Então, é possível, né, a gente poder não só falar, se expressar, mas se divertir de uma forma leve, de uma forma tranquila, porque a gente está aqui simplesmente sendo quem a gente é, expressando aquilo que a gente quer expressar. E de uma forma muito tranquila a gente pode tocar um pouquinho cada um de vocês. Eu sei que cada um de vocês vai receber e vai absorver
isso que eu tô falando de uma forma diferente, mas eu espero aí que eu tenha conseguido tocar só um pouquinho aí o coração de cada um.